Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Nós celebramos o quarto domingo do tempo comum. E como eu sempre gosto de dizer, não é porque o tempo é comum que ele não tem o seu grande valor. É o tempo litúrgico mais longo da vida da igreja. E durante esse tempo nós escutamos as pregações de Jesus, os seus ensinamentos. Nós podemos contemplar os seus milagres, os seus prodígios, como no Evangelho de hoje, para que nós possamos também aprendermos a ser discípulos. Sendo bons discípulos, seremos também bons missionários. Quero lembrar você o óbvio, hoje é domingo, é dia de Santa Missa, então não deixe de participar da Santa Missa. Eu vou rezar por você, peço que você também reze por mim. Vamos agora ao Evangelho, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 28. São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou fazer essa pergunta do Evangelho de hoje. O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Povo amado de Deus, hoje eu queria ressaltar dois aspectos. Enquanto eu meditava, rezava, estes dois aspectos do Evangelho tocaram profundamente o meu coração. Primeiro é a autoridade de Jesus. Veja que essa palavra autoridade, ela se repete. E se ela se repete no Evangelho, é sinal de que ela tem um grande significado, um grande valor. Ele pregava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Mas vem cá, eles eram mestres da lei. Eles conheciam perfeitamente a lei. E isso deveria lhes dar autoridade. De uma forma constituída, eles eram sim uma autoridade para o povo. Eram líderes religiosos. Eles podiam pregar a lei, falar da lei, interpretar a lei. E isso é um poder, isso é uma autoridade. Porém, isso não estava, posso dizer, muito bem evidenciado nas atitudes desses homens. Porque é isso que Jesus denunciava. Eles até eram mestres da lei, conheciam muito bem a lei, mas não estavam anunciando, pregando, interpretando a lei do jeito certo. E quando a gente diz uma coisa e faz outra,
isso acaba colocando em questão a autoridade daquilo que a gente anuncia. Se eu vou aqui dizer para vocês, olha, não comam açúcar, açúcar faz muito mal, é muito prejudicial à saúde, vocês precisam tomar cuidado, porque o açúcar vicia e tal e tudo, e eu digo isso com muita beleza, com muita força, com muita autoridade. Aí de repente a gente sai ali, vocês me encontram tomando aquele milkshake, aquele bolo de chocolate muito açucarado. O que vocês vão pensar? Será que aquilo que eu estava falando combina com aquilo que eu estou fazendo? E por não combinar, por não ter verdade naquilo que eu estou anunciando, isso diminui a minha autoridade diante daquilo que eu digo. É como você, pai e mãe, que diz para o filho, olha, não minta. Alguém liga, você diz que eu não estou. Você vai perder a autoridade para com seu filho. Mesmo você sendo pai, mesmo você sendo mãe. Olha, você está passando muito tempo no celular e você não larga o celular. Veja, a autoridade, ela nasce também do testemunho. Quantas pessoas falam muito bem de Deus, muito bem da caridade, do amor, da alteridade, da empatia, mas no dia a dia não agem assim. É como Jesus diz dos fariseus, sepulcros caiados. Por fora são lindos, mas por dentro só podridão. Aí você precisa ser paciente, mas você é uma pilha. Aquilo que você diz não está combinando com aquilo que você faz. E isso coloca em questão a sua autoridade. Jesus dizia e fazia. O que Jesus anunciava com as palavras, ele anunciava com a vida. É exatamente o que muitas vezes nós corremos o risco de não fazer. Nos discursos somos maravilhosos, nas críticas somos maravilhosos, no juízo somos maravilhosos. A gente quer colocar ponto e vírgula na vida de todo mundo, resolver a vida de todo mundo, até do Papa. Mas será que a nossa vida é isso mesmo? Será que aquilo que eu cobro tanto dos outros, eu procuro pelo menos fazer? Então, os demônios se incomodavam com a presença de Jesus porque ele não só dizia, ele era aquilo que dizia. Ele fazia aquilo que anunciava. Por isso que muitos santos chegavam um momento que não precisavam nem abrir a boca. As pessoas olhavam para ele e já reconheciam a presença de Jesus. Esse é o primeiro ponto. A autoridade. A nossa autoridade, ela nasce. Não é que você já faça ou que você já seja santo, mas pelo menos que haja um esforço sincero para anunciar com a vida aquilo que você está anunciando com as palavras. Eu não posso dizer para vocês que eu faço tudo que eu anuncio aqui, mas pelo menos eu tento. Pelejo todo dia, Deus sabe. Que você também possa fazer isso. O esforço contínuo para viver aquilo que você sabe que é um valor, que é uma verdade, que é o correto. Segundo ponto, a existência do mal. Veja, assim que Jesus chegou naquela sinagoga, os demônios disseram, nós sabemos quem tu és o santo de Deus. Veja, essa proclamação de fé, porque dizer que Jesus é o santo de Deus é reconhecer quem é Jesus. Então, sai da boca de um endemoniado uma grande verdade de fé para nós. Creio em Jesus Cristo. Mas eles não disseram que nós acreditamos em ti. Uma coisa é saber quem é Jesus. Outra coisa é crer em Jesus. A grande diferença é essa. Os demônios disseram, nós sabemos quem tu és. Eles não disseram, nós cremos em ti. Às vezes a gente pode muito bem saber quem é Jesus,
mas apenas como um personagem da história, como um homem importante, um cara legal, que passou pelo mundo fazendo bem. Quantas e quantas pessoas até admiram Jesus, mas não acreditam nele como Deus, como o Filho de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou e um dia vai voltar para julgar a humanidade inteira. Existe uma grande diferença de eu apenas conhecer Jesus teoricamente como um personagem da história que ficou lá no passado. Outra coisa é eu me relacionar com Jesus que está vivo, que ressuscitou. Entende? Então, hoje, nós somos convidados a saber que o mal existe. E que a tentação, a existência do mal, que é um grande mistério, é muitas vezes a oportunidade que nós temos de reconhecer que a santidade é possível. Como assim, Frei? Não entendi, vou explicar. A tentação, e se existe tentação é porque existe o tentador, o autor e princípio do mal, o diabo, Satanás. Se ele nos tenta é porque ele sabe que nós podemos ser santos. Ele já não pode mais, mas nós podemos. Para ele não existe mais possibilidade, mas para a gente existe. E por saber disso, ele faz de tudo para que a gente não seja. Ele trabalha para que nós não sejamos. Então, a tentação é uma grande oportunidade de eu provar a Deus o meu amor por Ele. É muito fácil ser fiel se está tudo bem, se eu não sou tentado. Mas se eu sou tentado e eu venço, é sinal de que eu amo a Deus. Ou se eu caio, mas eu me reergo e continuo confiando na graça e na misericórdia do Senhor, é sinal de que eu também o amo. Então o mal existe. Que a gente possa vencê-lo confiando na misericórdia e no poder de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.